Futebol. Com os jogadores em férias, os times mineiros se concentram nas negociações para a próxima temporada. Confira o nosso giro esportivo pelos grandes da capital. O Coelho anunciou mais 3 permanências para 2016, ano em que o clube disputará a Série A do Brasileiro. Leandro Guerreiro, o zagueiro Alisson e o goleiro Fernando Leal, reserva imediato de João Ricardo, ficam para a próxima temporada. Já a diretoria do Cruzeiro não renovará os contratos de 4 jogadores. Com vínculo até 31 de dezembro, Felipe Seymour, Dagoberto, Ananias e Pedro Ken estavam emprestados a outros clubes e não serão aproveitados na Toca da Raposa. No Galo, tem contrato de patrocinador sendo renovado. A empresa Vilma Alimentos confirmou a manutenção da parceria com o Atlético até o fim da próxima temporada. Já o lateral Patrick ainda não sabe se vai ou se fica. E agora o Redação Futebol Clube com os comentaristas Cristiano Freitas e André Luiz. Vamos começar com o André Luiz, que está estreando, pelo menos nesse período que eu estou aqui no Redação. Reestreando, né? Reestreando, então, né? Você já tinha vindo antes aí, né, no programa. Mas, André, quais são as perspectivas que você colocaria para o Cruzeiro, Atlético e América, de uma maneira pontual assim? Você acha, no meu entender, 2015 foi um grande ano para os clubes mineiros. O Cruzeiro, que estava caindo pelas tabelas, subiu. O Atlético ficou em segundo lugar. E o América saiu da B para A. Ninguém pode reclamar não, né? 3 times na Série A vai ser... representa, né? Força, né, para Minas Gerais, é uma visibilidade maior, é um número menor de viagens no caso do Campeonato Brasileiro. E é sempre interessante, né, nesse caso, a gente continuar com essa força aí no cenário nacional. E um dia feliz hoje que o Cruzeiro definiu também o treinador. O David, que era auxiliar do Mano Menezes, vai assumir a equipe. Agora, o David, eu te perguntaria, ele não traz aquelas coisas que não são interessantes, no meu entender, do mestre dele, que é o Luxemburgo? A gente espera que ele tenha aprendido as coisas boas do Luxemburgo, né? Que, querendo ou não, ele tem toda uma história aí como treinador e nos últimos anos que ele veio mal, né? Muito antigo. Mas da época dele como jogador do próprio Luxemburgo, ele pode ter aprendido muita coisa. E pode ter aprendido com o Mano boa, também? Né? Exatamente. Pode, porque ficou quantos meses com o Mano? Foram 3 meses, né? 3 meses. 3 meses. E ele, por conhecer o clube, conhecer o grupo de jogadores, então eu acho que já ajuda, não é uma mudança tão grande, tão radical quanto seria se fosse trazido o Seedorf, por exemplo. Eu acredito que com isso já inicia com o trabalho bom que vinha sendo feito, né, no final do ano com o Mano, já vai dar continuidade aí para o restante do ano. Cristiano, vamos falar então você do Galo. E o Galo Atlético, tá bem para 2016? Olha, Barroso. E eu queria depois que vocês também tocassem no América aí, né? Eu não tenho um americano aqui, mas tem vocês dois que são comentaristas. Olha só, a perspectiva para o Atlético, ela é um pouco nebulosa, né? Por quê? O principal foi feito, que foi manter o elenco, né? Os jogadores titulares, todos eles renovaram o contrato, tem contratos longos aí. Não perdeu ninguém de peso, não. Pode até ser que saia um ou outro, porque a janela europeia vai ser aberta agora e jogadores como o Gemerson, por exemplo, que se destacou muito, né? Dependendo do valor. Foi para a seleção, né? Foi convocado e tudo mais, dependendo do valor, existe a possibilidade sim de perder alguns atletas. Mas a base do time foi garantida, né? O atleta não deve perder muitos jogadores. O problema é saber agora como que o treinador que chegou, como que ele vai encaixar esse clube dentro, né, os jogadores dentro da filosofia de jogo dele. Isso é uma coisa que a gente está esperando para ver. E quais são as contratações, principalmente, né? A gente não dá para pagar para ver, não, né? Não dá para pagar para ver. A única coisa que a gente tem certeza são alguns jogadores que estão saindo, né? O caso do Josué, do Cárdenas. Então a gente estava ouvindo falar muito de saídas de jogadores que eram reservas, né? E estamos esperando aí a diretoria divulgar contratações, né? Jogadores que realmente cheguem para assumir a titularidade no clube, que é isso que o time está precisando para fazer uma Libertadores, uma boa Libertadores, para brigar pelo título, como foi feito em 2013.
né? Então, o Atlético, você colocou de uma maneira bem crítica, está ainda numa fase nebulosa. E falem um pouquinho aí, nós temos aí mais um minuto e pouco, do América, vocês dois. O América está contratando vários jogadores, né? Também é uma situação que a gente não sabe. Interessante isso, né? Interessante, Na realidade, contratando. ele tá repatriando, né? Ex-atletas, né? Que até já passaram. Alguns já são, acho que 5 ou 6 jogadores já foram contratados, mas são jogadores que a gente não acompanha muito bem, jogadores que vieram aí do Fortaleza. O América não pode entrar naquela de gangorra, né? Não sei se o termo é esse, eu uso gangorra. Que sobe e depois cai outra vez. Sobe e cai. Sopra e cai outra vez. Tem que fazer uma boa estrutura para se manter, né? É o revezamento que vem sendo feito pelo Botafogo e o Vasco, né? No Rio de Janeiro. Um sobe, o outro desce. Um salário da gangorra entre Vasco e Botafogo. Então, mas o América está contratando, você falou que está repatriando? Alguns atletas, pelo menos a gente não acompanha tanto quanto Cruzeiro e Atlético, mas alguns atletas que participaram da equipe do América e estão voltando agora. Me parece que Claudinei, que foi volante do América, alguns atletas que atuaram em 2013, 2014 e estão retornando agora. Eu acho que o América perdeu uma oportunidade com um jogador igual o Ceará, que saiu do Cruzeiro, que talvez seria um reforço, assim, um cara para chamar a atenção para o América, e hoje ele fechou com o Curitiba. Então era um cara que falou que gostaria de ficar em Belo Horizonte e tudo, e o América perdeu a oportunidade de um grande jogador. Beleza, né? Mas de qualquer maneira ele vai tentando não cair. Né? Exatamente. Essa que deve ser a perspectiva. O grande problema do outra, América né? é financeiro, se manter, né? É o financeiro. Contratar jogadores, o problema é que o dinheiro lá é curto. Bom jogador é caro, né? É. Muito bem, eu agradeço muito a presença de vocês dois, Obrigado a viu? você, Barroso. Agradeço a sua companhia, espero a sua presença aqui amanhã com a gente. Boa noite.